Há mais de 300 anos atrás, uma carta foi escrita por uma freira. A carta possuía letras de um alfabeto antigo que ninguém conseguia decifrar. Só pelo fato desse mistério das pessoas não saberem o que dizia a carta já despertaria uma curiosidade, né? Com toda certeza. Mas o que realmente deixou todo mundo muito aflito foi a de que a freira supostamente estaria possuída por um demônio quando essa mensagem foi escrita, e é dito que teria sido escrita então pelo próprio Satã. Agora fiquei com medo. Muitos anos depois conseguiram decifrar a carta e a mensagem diabólica que continha lá dentro, né? Bom, qual que era essa mensagem? Como que conseguiram resolver esse mistério? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Nunes, fica comigo depois da vinheta de conta. Desde o início de tudo, na história sobre anjos, deuses e demônios são contadas pelo homem. Algumas lendas, já outras pessoas juram que aconteceu de verdade com elas, né? Enfim, filmes de terror, por exemplo, são bem populares aí, muitas vezes são até inspirados por histórias reais contadas, né? Como por exemplo, um filme de enorme sucesso chamado Invocação do Mal. Agora, sobre a freira possuída, a história acabou ficando conhecida depois de muito esforço, quando finalmente conseguiram decifrar a mensagem supostamente deixada pelo próprio diabo. A freira possuída. Não se tem muita informação sobre ela, né? A freira, de nome Maria Crucifissa della Concesione. Mas o que sabemos é que ela era filha do príncipe Júlio Tomasi de Lampedusa e nasceu ali no ano de 1945 na Itália. A Maria, ela era uma adolescente de 15 anos quando ela entrou para um convento. Inclusive, o seu nome antes de entrar por convento como freira era Isabella Tomasi, né? Mas ela foi renomeada depois de se tornar freira. Acontece que no dia 11 de agosto de 1676, já com 31 anos, a freira foi encontrada jogada no chão de seu quarto num convento de Palma di Montecchiaro, lá na Sicília. A Maria estava com tinta no rosto e uma carta na mão, né? Se isso já não fosse o suficiente para assustar todo mundo, o mais bizarro da história foi que ela afirmou ter sido possuída e usada pelo próprio demônio para poder escrever a carta que ela tinha nas mãos. O capiroto teria então possuído a Maria e a forçada a escrever, né, tentando afastar a freira então de Deus e levá-la para o caminho das trevas. Isso tudo ela teria contado depois que as coisas tinham se acalmado, né? A freira ter escrito uma carta possuída deixa tudo ainda mais assustador e intrigante, né? Mas o que torna a história ainda mais interessante foi que a carta não tinha sido escrita com letras normais. Sendo assim, eles não conseguiram simplesmente pegar a carta e ler. O manuscrito, que só tinha ali 14 linhas, era uma mistura de símbolos e letras impossíveis de entender, né? Já que, para ajudar, além de não serem comuns para as pessoas da época, a caligrafia usada na carta ainda estava tudo fora de ordem, né? Então você imagina só o trabalho que iria dar para decifrar uma carta dessa. Decifrando a carta. Desvendar o recado da carta em 1676 foi tão complicado que só foram conseguir 342 anos depois, isso em 2017, com a ajuda, acredite se quiser, de um software da Deep Web. Olha só, quem conseguiu essa proeza foram pesquisadores do Museu Ludum, que também fica na Sicília, né? Parte da carta foi traduzida com a ajuda então de um programa achado aí no submundo da internet que quebra códigos de inteligência. E com a ajuda do programa descobriram então uma mistura de palavras em grego, latim, rúnico e árabe. Quase toda a carta foi decifrada com a ajuda desse software, então eles reformularam como que faltava ali, dando sentido na carta, né? A Daniel Abate, né, que é o diretor do museu ali, Ludum, ele deu uma entrevista Live Science e contou que a carta parecia ter sido escrita em taquigrafia, que é quando escrevem rápido, praticamente na velocidade de uma conversa mesmo, e aí eles usam símbolos para poder representar o som das sílabas e vogais. Acredita-se também que Maria ela teria inventado um vocabulário novo, né, usando os alfabetos antigos, que provavelmente ela já teria tido contato na época. Bom, mas afinal de contas, né, o que estava escrito nessa carta? A mensagem. Os pesquisadores, depois de muito tempo, decifraram a carta e a mensagem era
a seguinte: busquem conhecimento. Brincadeira. A mensagem que estava escrita era a seguinte: os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Esse sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Styx tenha certeza. Deus e Jesus são pesos mortos. Bom, basicamente ela descrevia então a Santíssima Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, como pesos mortos e que Deus não tinha o poder de libertar os mortos. Outra coisa que foi mencionada foi esse tal de Styx, né, que seria um rio ali então, que separa ali o mundo dos mortos e dos vivos, né, de acordo com a mitologia grega. Styx ou Styx? Não sei. Tá escrito aqui, STYX. Tá sabendo legal. Bom, quando nós vemos pessoas possuídas, né, em vídeos que permeiam aí na internet, a gente percebe que o demônio ele fala muita bobeira mesmo, né? Então, isso não seria nenhuma surpresa. Eu ficaria surpreso mesmo se o Capiroto tivesse mandado as pessoas terem uma vida mais ativa, mais saudável, praticar exercícios físicos, né? Agora, aí sim, eu ficaria surpreso. Agora você me calou. E a freira? Além de decifrar a carta, os pesquisadores investigaram também a vida da freira. E a opinião deles é que a Maria ela sofria de bipolaridade e esquizofrenia, já que seria ali mais comum, então, o diabo aparecer para pessoas que sofrem desses transtornos. Ou seria, então, apenas delírio de sua cabeça? Enfim, no que você acredita? Inclusive, os registros históricos mostraram que a freira gritava e lutava contra o demônio toda noite, né? A Maria Serafica, a líder de uma abadia, contou que a igreja viu tudo o que aconteceu com a freira como uma espécie de luta dela mesmo contra vários espíritos do mal, né? E também disse que o capeta teria mandado então a freira Maria a assinar a carta, né? Mas ela não obedeceu. Reconhecida. A freira Maria Crucifissa ela não virou formalmente uma santa depois que morreu, mas ela foi vista como alguém que venceu o mal e foi considerada então ali uma espécie de divindade a ser venerada, né? Que seria então uma forma de afeto com uma pessoa, né? Sendo então uma pessoa com uma moral alta ali no meio da comunidade católica. Mas e aí, você já conhecia essa história da freira que escreveu uma carta pelo diabo, escrito Busquem Conhecimento? Já sabia dessa história, não? Não, nunca nem vi. E sobre essas pessoas que a gente vê aí possuídas pelo demônio, que a gente vê na internet aí, você acredita que realmente exista um espírito lá que tá no corpo dessa pessoa? É claro. Ou são coisas ali que a própria mente da pessoa acaba criando, né? Então, comenta aqui embaixo o que você acha disso aí. Me segue no Instagram, @marcelomilos, a gente se vê mais tarde. Falou!